Eu quero fazer uma reflexão com vocês. E quarta-feira é o culto de campanha. É um culto onde nós buscamos unir a nossa fé. É obviamente que nós podemos orar na nossa casa. É obviamente que você, de uma forma muito individual e exclusiva, pode entrar no seu quarto e fazer uma oração. A campanha, na verdade, é um estímulo para você estar conosco, para que possamos juntos, entendendo que todos nós temos as nossas demandas, nós intercedemos a Deus e falamos com Deus a respeito daquilo que nós não temos como resolver. É importante você entender que quanto mais rápido você se responsabilizar por sua vida, mais fácil ela tende a ficar. Então, resolva o que você pode e o que você não pode, você então fala com Deus. Então, eu quero te mostrar 2 textos e eu quero fazer um paralelo entre esses 2 textos. Você pode abrir sua Bíblia se você tiver, se não tiver, o texto vai vir para cá, coloca Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos 12, coloque na tela, por favor. Isto. Diz assim o texto: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães, ou os dias dos asmos, dos pães asmos. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, que toda distração caia por terra. Fala conosco não o que queremos ouvir, porque isso é muito pouco. Fala conosco o que precisamos ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças, e que esta seja uma noite especial, porque a Tua palavra não costuma voltar vazia, sem antes fazer aquilo que lhe apraz. Por isso, toma cada coração daqueles que estão aqui presentes ou aqueles que estão conosco na internet, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Isso, glória a Deus. Bom, deixa eu começar por esse texto, para te mostrar o que está acontecendo aqui, para te posicionar ou te localizar no texto. Bom, Jesus havia morrido, é verdade, ressuscitado, e ele foi embora e deixou o Consolador. Um problema está sendo estabelecido nos territórios dominados pelos romanos, na terra de Israel. Uma vertente religiosa está crescendo com uma força muito grande. As pessoas que estão liderando este movimento estão sendo impulsionadas por algo muito sobrenatural. Homens comuns, outrora pescadores, cobradores de impostos, pessoas simples e comuns, agora começaram a falar umas línguas esquisitas em alguns momentos de suas orações e cultos, e muito mais do que isso. Eles começaram a manifestar poderes sobrenaturais. Situações onde a sombra de um chegava a curar, a roupa que o outro usava, se tocasse alguém, também ficava curado. Começou a haver notícias de que até mortos, em algumas reuniões, estavam ressuscitando. Manifestações demoníacas eram contidas pela presença e o poder que esses homens comuns agora carregavam consigo. E isso está fazendo com que esse movimento religioso ele cresça. E isso causa um desconforto muito grande em 2 classes. A primeira era a dos religiosos, que já estavam estabelecidos. Os judeus, os mestres daquela época. Os homens que eram consultados, que eram doutores da lei, que eram pessoas capacitadas para ensinar às pessoas as escrituras sagradas do Velho Testamento. A popularidade destes homens que dificultavam a linha de comunicação entre o altar e
os seus ouvintes, agora esse ambiente estava ficando vazio, porque as pessoas queriam ouvir Pedro, Paulo, Estevão e outros pregadores da palavra. Isso está causando um alvoroço muito grande, tão grande que começa a virar um problema político. Tão grande que essa situação começa a tornar um ambiente desconfortável para os governadores, para a estrutura política. Porque esse tumulto entre os judeus e agora os cristãos começam a criar um ambiente polêmico. E é tão polêmico que, se essa notícia chega a Roma, que o governador não consegue conter ou não consegue administrar algo tão pequeno, um conflito religioso, o que seria se aparecesse no governo desses camaradas um conflito armado, uma guerra? Lembrando que Jordânia, Síria, Iraque, ok? Nações tão pertinho, Egito. Pare e pense. Um problema está estabelecido. E quem é que tem que tomar uma posição? Herodes. É dele a responsabilidade. Se a notícia chega a Roma que Herodes não consegue conter um movimento religioso, provavelmente ele vai ser destituído. Roma pede a cabeça de Herodes, ok? Herodes é removido de seu cargo e Roma então manda um outro oficial, alguém habilidoso para lidar com crises, com problemas. Bom, se existe um problema, Herodes precisa resolver. Os judeus não conseguem, porque os judeus têm a visão apenas religiosa. E no que diz religioso, eles estão perdendo de lavada, porque esse grupo novo está cheio do Espírito Santo. Então, se Herodes não resolve, quem resolve é Roma, ou melhor, se os judeus não resolvem, quem resolve é Roma, através da força da águia, das pernas de ferro, da visão e do sonho de Nabucodonosor, certo? Vamos embora, o que eles têm é isso, a força de seu exército, o domínio de suas tropas, é o que eles têm. Então vamos usar isso através de quem? De Herodes. E qual é a melhor maneira de suprimir este movimento? Matar sua liderança. Vamos prender esses caras, esses indivíduos revolucionários que andam trazendo essas coisas tão incômodas para o povo. Então vamos matar apenas um de cada vez e vamos ver qual a repercussão. Porque também não adianta matar esses indivíduos e fazer com que essa crise chegue a Roma. A emenda fica pior que o soneto. Herodes perde o cargo do mesmo jeito. Então vamos buscar fazer as coisas de uma forma paulatina e crescente, se necessário. Vamos pegar alguém como Tiago, irmão de João. Vamos pegar o Tiago e vamos matar o Tiago. E vamos ver que repercussão isso tem. Bom, então agora Tiago é morto, ele é decapitado. E isso agradou o povo. Herodes fez a leitura e viu que foi legal matar Tiago. Ele começou a receber elogios dos líderes religiosos que finalmente Herodes estava conseguindo conter. Então, se foi legal matar Tiago, vamos prender Pedro. E foi o texto que nós lemos. Vamos encarcerar Pedro. Não vamos matar Pedro por enquanto, mas vamos segurá-lo na prisão, vamos colocar Pedro em segurança máxima, 16 soldados para tomar conta dele, dividido em guarnições. Ele vai ficar preso, algemado com 2 soldados, para que não haja possibilidade nenhuma de fuga. Essa é a situação que eu acabei de ler para vocês. Só te narrei para que você se encaixe nela e entenda. É isso, um cara preso em segurança máxima, certo? Um de seus correligionários, Tiago, foi morto. João, pouca coisa pode fazer,
André, menos ainda. O que tem? O que tem é uma casa, não muito longe dali. O que tem nessa casa? Governadores, senadores, homens ricos, chefes de grupos revolucionários. Não, o que tem é um grupo de mulheres, em sua maioria, que também conta com alguns adolescentes e crianças presentes na casa. E o que eles têm? Eles têm apenas uma arma, a oração. É a única coisa que eles podem contar. Eles não têm influência política, econômica, militar, eles não têm nada. Eles têm apenas a força de se unirem em grupo e chorarem de joelhos, pedindo misericórdia aos céus. Mas o que é isso? Diante de soldados armados, diante de um Herodes nervoso, que precisa resolver essa situação, aparentemente não é nada. O que é isso? Isso é o que representa a campanha. Quando nós colocamos diante de Deus a infertilidade, que ninguém sabe nem por quê, que veio com ela, como foi a história da irmã, que juntou com seu esposo para fazer uma campanha para ficar grávida, e hoje anunciou que já faz aí o quê? 2 meses ou 3 meses, que a notícia chegou de que o impossível se tornou possível. O que é uma campanha? É aquele casamento destruído, sabe, por uma credibilidade que foi jogada fora, por homens que nunca conseguiram cumprir aquilo que disseram no longo prazo. Apenas havia uma mudança momentânea, que desse a ele a sensação de que a perda do casamento não existe mais, então agora posso novamente retornar às práticas anteriores, e depois de questões sucessivas desse tipo de comportamento, a mulher diz: eu não quero mais, eu não te amo, chega, acabou, e agora já era. Bom, agora não adianta mais dizer que você é fiel. Há um tempo atrás um cara me procurou e me disse: pastor, o senhor tem que falar com a minha mulher que eu a amo. Eu falei: você é louco? Não, ela gosta tanto do senhor, que se o senhor falar para ela que eu a amo, ela volta para mim. Eu falei: mas eu não posso, porque eu não sei se você a ama. Mas eu amo, pastor. Eu falei: então fala para ela que ela vai acreditar. Ele falou: não vai. E eu falei: não vai por quê? Porque não é a primeira vez. Já tem anos e anos que nós estamos nesse sofrimento. E eu falei: e você quer que eu? Você desgraçou com a sua reputação e agora quer acabar com a minha? Eu falei: não vou falar nada não, maluco. Se vira. Reconquista. E o que ele precisava de mim? Não, ele precisava de Deus, porque é Deus que pode fazer o que o homem não pode. O que você tem? Um câncer? O câncer tem matado. Só hoje matou 2 pessoas que eu conheço. Estou até com medo. Mas o que você tem? Algo que está matando os outros e que ninguém pode resolver? Fala com Deus. Ele pode resolver. Tem algo muito poderoso que você tem acesso. Sabe o que é? O poder da oração. Lá naquela casinha humilde, tem uma mulher falando com o Eterno, com Deus, com Todo-Poderoso. Ah, mas Deus está onde? Está mais perto do que você imagina. E aquelas mulheres estão lá orando: Senhor, dá uma olhada no Pedro. O Tiago já morreu. Esse não dá mais para orar. Mas o Pedro está preso. E Herodes está afinzão de matar, está com unção do exterminador. O Herodes está chateado, está aborrecido. Ele tem que dar uma satisfação para Roma. E o pessoal, os religiosos, estão gostando de que está matando crente. Olha que negócio legal, matar crente. E a mulher está lá falando com Deus, falando com Deus, e Pedro dormindo. Não sei como é que um cara consegue dormir numa situação dessa. Ainda mais amarrado com 2 homens. De repente, quem é que chegou na prisão? Um anjo. Você acredita nisso? Não. Pois é, querido, por isso você precisa se converter. Porque é absurdo mesmo, um anjo chega na prisão. Chega, o anjo chegou. O que ele traz consigo? Alvará de soltura. Certo? O anjo chegou, já invadiu a prisão. E os guardas? Não sei, não tem problema com o guarda. Anjo é anjo. Chegou, foi lá no Pedro e tocou do lado do Pedro. E falou: Pedro, acorda. Aí o Pedro acordou, meio acordado, meio dormindo, olhou uma peça. Na prisão olhou, tem um anjo. Pedro falou: estou sonhando. O anjo falou: Pedro, põe a sandália, pega a capa e vaza, maluco.
Vamos embora comigo. O Pedro vestiu o sandalinha. Eu fico imaginando os textos bíblicos. Quão absurdos são. Botou a sandalinha, pegou a capinha, as algemas soltou, sem chave. Segura essa, mano. Certo? E os caras não acordaram, não. O anjo estava falando com Pedro e falando para os soldados. Não, 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 não. E eles dormindo. Certo? De repente, está tudo aberto. O anjo está indo na frente e o Pedro vai atrás. Mas tem um problema ainda. A porta de Bangu está fechada. A prisão está fechada. Só estou contextualizando, tá bom? Mas, pastor, eu sou visitante, o senhor é doido. Doido você que vem no culto. Tá certo? É isso aí. Escute só. A porta... De repente, quando o anjo passou, parecia a porta de aeroporto, de shopping. Só... E o Pedro Andrade, eu imagino o Pedro, ainda limpando os olhos. Chegou lá do lado de fora, o anjo rapou fora. Aí Pedro acordou direito. Falou, eu estou aqui mesmo, rapaz. Caraca, cadê o anjo? O anjo libertou o prisioneiro, vai ficar para ser preso também. O anjo foi embora. E agora, Pedro falou, eu vou lá para a casa da Maria, mãe de João Marco. Lá onde o pessoal está orando. Eu vou para lá. Porque de lá saiu o poder, presta atenção. De lá saiu o poder. Aleluia. Ok? Para me tirar de onde eu estou. Nossa proposta num evento como esse é dizer para você, se você pode sair de onde está sozinho, por favor, faça. Pare de pedir Deus para fazer o que é obrigação e o seu dever. Mas o que você não pode fazer, não desanime. Saiba que há um Deus no céu que pode romper todas as barreiras, entrar em lugares, ultrapassar dificuldades para te dar vitória. É isso que está acontecendo. Agora o Pedro vai lá na casa e chama. Quem é que vem atender? Uma garotinha. Depois você lê que eu não sou obrigado a ler tudo. Quando a garotinha chegou na porta, Pedro falou, sou eu, o Pedro. A garotinha nem abriu, coitado, ficou tão apavorada. Saiu correndo lá para dentro e falou, gente, o Pedro está lá na porta. Sabe o que o pessoal falou? Pedro na porta. O que é mais estranho é que o pessoal está orando para o Pedro ser solto. E quando o Pedro é solto, eles não acreditam. Você está rindo delas? A gente faz isso. Você está aqui orando para o seu marido, Senhor. Pega o pé de pano, aquele cavalo, e transforma num príncipe. Aí ela termina de orar e diz, às vezes eu falo tanta besteira com Deus. Ou seja, isso acontece só comigo ou com você também? Senhor, me cura, mas nossa, que dor. Vou acabar morrendo mesmo. Pare e pensa, tem hora que parece que a gente joga contra o gol. Eu era moleque, e meu tio comprou uma mesa de sinuca. E não tinha ninguém para brincar comigo, eu chegava do colégio, eu jogava sinuca comigo. E era muito legal. Por quê? Porque às vezes eu ganhava de mim mesmo. Se eu joguei mal numa bola, eu trocava de bola, eu falava, não, eu também sou o outro lado. Às vezes, na hora de orar, parece que é isso que acontece. Dependendo da situação, se está a favor, eu estou do lado de cá. Se está contra, eu falo, meu Deus, não vai acontecer. Deixa eu falar uma coisa com você, independente do que aconteça, continue orando. Continue orando, clamando a Deus, porque Deus pode fazer o que ninguém pode fazer. Pedro foi solto, sim ou não? Sim. Isso. Por quê? Porque mulheres estavam orando. Só queria lembrar você uma coisa muito ruim. O Pedro morreu. Sabia disso? Em outra ocasião. Então, tem hora que você vai orar e a pessoa vai viver, mas tem hora que você vai orar e vai morrer. Então, aprenda a lidar com isso. Hoje, seu pai tem o quê? 80 anos, você está orando para ele não morrer porque ele está doente. Aí ele recupera, mas ele vai fazer 85, 90. Quando ele tiver 90, você fala, Senhor, leva não. Aí faz 92. Você quer que ele morra? Então, você é o quê? Filho de Highlander? Uma hora a pessoa tem que morrer, pelo amor de Deus, aprenda a lidar com Deus. Nós não gostaríamos que isso acontecesse.
Mas é importante nós amadurecermos e entendermos. Então, minha proposta é só mostrar a você nesse texto, e preste atenção, o Herodes não matou Pedro. Mas no capítulo 12, no verso 23, preste atenção, Pedro foi solto, vai para a casa de Maria, o tempo passa. No mesmo instante, Herodes estava fazendo um discurso, ou ia iniciar um discurso, ok? No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, ok? Ele acabou expirando, ele morre, o Herodes. Quem é o Herodes? O Herodes aqui representa apenas a oposição. Por quê? Porque ela sempre vai existir. Todos nós aqui hoje, talvez em graus diferentes, em níveis diferentes, estamos enfrentando uma oposição. Quem hoje aqui enfrenta uma oposição na área da saúde em si mesmo ou num dos seus parentes, entes queridos, levante a mão. Quem precisa de uma intervenção na área da saúde? Ok. Quem aqui hoje está bem na saúde, está tudo joinha, está tudo certinho, mas enfrenta um problema na área financeira, está desempregado, está com a dívida, está negociando um negócio, tem que resolver outra, levanta a mão. Olha só. Quem aqui está bem financeiramente, também está com a saúde legalzinha, mas você está com um problema no seu casamento, ou no casamento de algum dos seus, está pensando em divórcio, está vivendo um adultério, está vivendo uma coisa, levanta a mão. Olha só. E se eu continuar perguntando, ninguém tem problema com demônio, ninguém tem problema com isso, ninguém tem problema com aquilo. E, aliás, que o senhor, no final das contas, falar, quem tem problema com tudo? Tem uns que levanta a mão, porque o problema é coletivo. E vem, certo, em facção. Tudo junto, milícia. Isso. Escute só, olhe para mim. A oposição sempre vai existir. Por isso que tem líder religioso que se aproveita desse ambiente coletivo de necessidade para pregar o evangelho. Você que está lascado. Você que está doente. Você que está sofrendo. Estou sentindo que aqui tem alguém com problema na família. É só mandar levantar a mão os casados. Pronto, já achou todo mundo que estava com problema. Você consegue entender? A oposição, ela sempre vai existir. E, segundo a Bíblia, eu resolvo o que eu posso. E o que eu não posso, eu falo com Deus. Posso ouvir um amém? Amém. É isso que eu quero que você entenda. Agora eu vou mostrar a você isso lá no Velho Testamento. É só para ratificar, para confirmar. Eu queria que colocasse aí. Aliás, eu queria motivar a sua leitura de amanhã. Esther. Hoje eu peguei o livrinho da Esther e li, é só 9 capítulos, facinho de ler. Você lê com uns 40 minutinhos. Tá certo? Põe aí Esther. Quem já leu Esther? Quem nunca leu Esther? Levanta a mão. Nossa, que bom. Todo mundo leu. Fala para mim o que você gostou da Esther. Poxa. Fala para mim só 3 personagens desse livro. Qual é o conteúdo da história? Quem é que nunca nem sabia que a Esther existia? Levanta a mão. Olha como é que já aumentou. Queria motivar você. É uma leitura extraordinária. Mas preste atenção, porque vale a pena nós darmos uma olhada nisso. Vamos lá. Esther, capítulo de número... Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir no capítulo 1, verso 1, e eu conto a história para vocês. Vamos lá, só para ilustrar. Bom, capítulo 1, verso 1. E sucedeu nos dias de Assuero, certo? Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Preste atenção. Esse Assuero era o Xerxes, isso. Ele é pai de Artaxerxes, ele é filho de Dário, ele é neto de Ciro, é o cara que 538, mais ou menos, antes de Cristo, ele estabelece o governo da Pérsia, tá certo?
com a vitória sobre os medos, sobre aquele povo, certo? Ariano que desce da Rússia, aquela história toda. Se você não lê também, isso aqui não é muito, não é muita vez isso não. Vamos lá. No dia desse camarada, o tal do Assuero aí, tá certo? Havia um cara chamado Ramã. E é sobre ele, é sobre essa história. Quem é Ramã? Ramã é a oposição. Ramã é o cara que vai fazer com que as coisas aconteçam. Muitas vezes, para que as coisas aconteçam e Deus se manifeste, o mal tem que se manifestar primeiro. É muito importante nós entendermos isso. Nós não gostamos, não somos masoquistas, não estamos a criar atrás da dor, mas é importante que você entenda que todas as vezes que o mal, que a oposição se levanta, é uma boa oportunidade de Deus agir a seu respeito. Por isso que eu costumo dizer o seguinte: seu casamento hoje está numa crise, isso é algo fantástico. Por quê? Porque é a oportunidade de você viver uma glória no seu casamento que você nunca viveu através dessa oposição. O problema sempre é uma grande oportunidade de Deus se manifestar a nosso favor. Mas quando nós olhamos esse texto, ele começa a contar a história desse monarca, Assuero, ou Xerxes. O que ele está fazendo? Ele está dando uma festa. Presta atenção no bacana. O cara está dando uma festa de 180 dias. 6 meses de festa, mano. Rave, pancadão. Trocava, botava um sertanejo. A turma passou de Anitta a Roberto Carlos. E, se possível, até um gospel. Isso, a turma estava toda lá, 180 dias, só na comilança. O cara queria mostrar quem ele era, o tal do Assuero. Só manguaça. Beleza. 180 dias depois, ele vai fazer um encerramento que dura 7 dias. O que é 7? Pode 180. Pastor, onde está isso? Está tudo na Bíblia. Lê. Por isso que eu morro de rir. As pessoas falam: o senhor é muito engraçado. Cara, eu leio a Bíblia. A Bíblia, para mim, parece às vezes um conto de fada, uma piada. Às vezes eu tento não contar piada para parecer espiritual, aí eu perco a minha espiritualidade. Porque eu morro de rir. Eu fico olhando Deus, o onisciente, o onipresente, o todo-poderoso, chega no jardim do Éden e olha o que ele fala. Alguém viu Adão? Adão, cadê você? Será que Deus não sabia que ele estava atrás da moita? É ou não é engraçado? Jesus vai curar um cego, o cego para na frente dele. E Jesus diz: o que queres que eu te faça? Eu queria um cão-guia, uma bengalinha sensorizada, ia me ajudar tanto. Eu queria acessibilidade. Fala com os políticos aí para fazer umas rampas. Poxa, isso eu só te dei 2, 3. Se eu for falando aqui, você vai rir até frouxar os dentes. Preste atenção. Olha só. 7 dias depois, no encerramento da festinha, o Assuero manda um recado para a rainha, uma tal de Vasti. Diz que era um mulherão, maluco. Aquelas top de linha. Queria mostrar a mulher para os outros. A mulher também estava dando uma festa. Mulher é mulher desde que o mundo é mundo. Ainda vai viver um tempo que mulher vira gente. É brincadeira, desculpa. Sangue de Jesus tem poder. A maior besteira que eu falei da minha vida agora, irmãs. Sangue de Jesus tem poder. Pelo amor de Deus. Meu Deus, não era nada disso, não. Meu Deus, vamos voltar aqui. Perdoa. É que eu tenho eu sei a luta que eu passo. É brincadeira. Escute só. Aí, o tal do Assuero, querendo impressionar seus visitantes, mandou chamar a tal da Vasti, que era uma gatona. Vasti já estava por aqui, 180 dias de festa, uma roupa para cada dia. Mulher não vai repetir. 180 dias, pensa. Aí, Vasti estava também já chateada, aborrecida, com as cólicas. Falou: não vou, não estou afim. Não foi, menino. Assuero ficou bravo. Falou: o quê? Não estou fazendo fofoca, não, estou só contando a história aqui, tá?
É porque eu conto num tom que parece até que é fofoca, né? Aí ela falou, não vou. Ele falou, o quê? Não vai, não vai, não vai? Não vai, não vai, não vai. Aí pegou uns comparsas lá, uns amigos, e falou, cara, vai assistir. Falou que não vem, não. Olha que absurdo. O que vocês acham que eu devo fazer? Perguntou para outro homem. Burro. Os outros amigos dele falaram assim, eu vou falar agora para você, isso não vai prejudicar só o senhor, não. Porque se a sua mulher não vem, a hora que nós chamar a nossa, aqui que ela vai fazer, vai vir, vem nada, mulher é tudo igual assim, copia uma outra, ainda mais ela que é a autoridade. Se eu fosse o senhor, nunca mais ela entraria na sua presença. Ele falou, gostei disso. E aí o senhor faz um concurso de beleza e rumo novinha. O partido está com 40, um de 22. O cara gostou. Falou, esse negócio é bom, hein? Vamos lá. E aí faz um concurso de beleza e uma moça ganha. Esse é o nome da Esther. Olha como é que eu tornei a leitura do livro, já que você já está querendo. Se eu parar de pregar agora, tu vai ler. Só para tu saber o babado. Que parada é essa dessa dona Maluquete? O que aconteceu com a Vasti? É isso que eu quero provocar a leitura. É isso aí. Enquanto tem gente querendo emburrecer você, nós estamos querendo ensinar. Certo? Aí fez um concurso de beleza e veio a Esther, que tinha recebido um nome, certo? Segundo a cultura, chamada Radassa, para não parecer judia no meio do povo persa. Foi criada pelo tio dela, o cara malandro, sabia que a menina era maneirona, botou ela no concurso de beleza, ganhou. Só que nesse período, um outro cara também está despontando, seu nome Ramã. Um cara bem conceituado, sabe? Muito conectado, antenado, articulado. Ele vem crescendo na gestão também de Assuero. Ele vem galgando postos, ele vem conquistando espaço. E ele é bom, sim, ele é um cara bom de negócio, ele é um cara bem conectado. É a história de Ramã. Só que ele é um camarada muito ambicioso. E ele cresceu tanto que o rei Assuero escreveu um decreto de que as pessoas deveriam reverenciar Ramã por onde ele passasse. Então, todas as vezes que ele estivesse passando, seu povo deveria reverenciá-lo, reconhecendo quem ele era, o que ele desempenhava. Só que o tio de Radassa, Mardoqueu, ele era judeu. E se tinha uma coisa que o próprio Ciro, desde o início, conservou e foi muito bondoso para o povo de Deus, é respeitar a cultura do povo que migrava. Ao contrário da Grécia ou do helenismo, que tinha por propósito sufocar, com sua cultura as outras culturas, essa não era muito a prática dos persas. E Mardoqueu ficava na porta do rei. E quando Ramã passava, ele não reverenciava. Por algum tempo, algumas pessoas cobraram de Mardoqueu esse tipo de postura. Mas ele disse, eu não vou fazer isso porque eu sou judeu. Vocês são obrigados a fazer isso porque vocês são persas. Mas eu não. Um belo dia, alguém conta para Ramã que Mardoqueu não o reverencia e não o reverencia porque é judeu. Ramã, então, chateado, ele disse, eu não vou criar um problema só para Mardoqueu. Não, eu vou matar todos os judeus. Eu vou criar aqui uma lei, vou criar um ambiente onde todos os judeus, em todas as províncias, lembra? Etiópia até a Índia, lembra? Todas as províncias, no dia 13, ok? Vão matar o povo de Deus. Então eu vou apresentar este projeto para os Xerxes. Chega lá e diz, e é lógico que apresenta uma vantagem econômica,
os despojos dessas famílias que sempre foram abastadas por onde passaram, porque o povo de Deus é um povo próspero. Quem lida com Deus de forma séria é um povo abençoado. Posso ouvir um amém? Amém! Isso aí. Então ele disse, prometeu, que entraria nos cofres públicos, se é que posso assim chamar, né? Uma grande soma de dinheiro, e ele também ganharia um pouco, e muito mais do que isso. Ele ficaria muito satisfeito com a reverência, e seria respeitado. Pois bem, esse cara é o opositor. Seu nome é Ramã. Ele consegue tirar, de uma forma bem ardilosa, do rei, uma lei para matar todos os judeus. Não lembro o mês agora, mas eu lembro que o dia era 13. Do mês específico, as pessoas poderiam sair de suas casas com espadas e matar todos os judeus e ficar com as propriedades dele. Bom, o rei assinou, ou melhor, chancelou com seu anel, e agora foi distribuído em todas as províncias, e aí o alvoroço se estabeleceu. A preocupação: vai matar mulheres, crianças, vai matar tudo por causa de um só. É importante nós entendermos isso, porque isso acontece desde o Éden. É por causa de um, chamado Adão, que todos enfrentam o problema. E é por causa de um, chamado Jesus Cristo, que todos recebem a salvação. Por um o pecado entra, por um o pecado sai. Essa é a justiça de Deus. Pois bem, é assim que as coisas acontecem, está tudo alvoroçado. O Mardoqueu, provavelmente com a consciência pesada, porque sabia que era por causa dele que Ramã queria matar todo o povo, ele vai atrás de Esté e diz a Esté: Esté, você precisa conversar com seu marido, Assuero. Você precisa falar com ele para que ele revogue isso. E ela diz: ô Mardoqueu, eu preciso te explicar uma coisa. Na cultura persa, se alguém entra na presença do rei sem ser convidado, e ele não levanta o cetro de aceitação, imediatamente seus guardas vão pegar essa pessoa e vão matar. E já faz mais de 30 dias que Assuero não me chama à presença dele. Eu não tenho sido convidada. Não tenho. Presta atenção como é que as coisas são bem confusas na vida. A primeira mulher vai ser afastada porque foi chamada para ir e não foi. A segunda pode perder a vida porque não foi chamada e foi. Pare e pense. E aí ela manda um recado novamente para Mardoqueu e diz: eu vou acabar perdendo a vida. E aí ele entra em cena para jogar pesado. Ele diz: ó, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não tiver coragem de agir agora, fique tranquila, porque Deus sempre agiu em favor do seu povo e Ele vai agir. Mas só vou te avisando. Você já parou para pensar que pode ser exatamente por causa deste momento que Deus te colocou onde você está? Aí ela manda um recado para o tio. E aí que eu faço um paralelo entre esse texto e o primeiro que li. Ela diz: eu vou entrar, mas faz o seguinte, vocês vão entrar em jejum, em oração. Eu vou pegar minhas moças e vou pedir aqui, e vocês vão aí, porque eu vou entrar lá. E se eu morrer, morri. É porque eu vou morrer mesmo? Beleza. Aí o povo foi falar com Deus. Sim ou não? O povo foi falar com Deus. Eu imagino, qual oração? Oração, meu filho. O que eles foram pedir? Me ajuda aí. Ele foi pedir o quê? Prega comigo, por favor. Fala assim: eles foram pedir que a Esté fosse aceita. E é só isso. A oração era só essa. Senhor Deus Todo-Poderoso, a Esté vai lá falar com o Assuero, dá uma moral aí para ela aí, para ele matar ela não. Tá bom? Beleza, viu? Não vou nem falar em nome de Jesus, que ele ainda não nasceu. Mas é isso aí. Por quê? Oração, gente, oração.
Eu já cansei de brincar com isso aqui. Tem gente que não ora. Ah, não sei orar. Não sei, não oro porque não sei. Como não sabe? Aquilo que você fala para os outros na fila do banco, fala com Deus. Às vezes a senhora chega na fila do banco assim, ó. Boa tarde, bom? Eu estou numa luta. Estou mais desempregado. Meu filho ficou reprovado. O cartão... Tão difícil, cortaram a luz ontem. Nossa, estou... É isso é oração, só que você fala com o chefe dos crentes. É porque vai na igreja, às vezes você vai na igreja, aí umas pessoas iam orar, muito esquisito. Aí você pensava, contaminou sua mente. Já viu uns caras que vai orar e muda de voz? Agora vamos entrar na presença de Deus. Você estava onde? No inferno, miserável? Vamos. Não estou fazendo apologia à ignorância, não, tá? Só estou simplificando o processo. Você vai lá e fala. Porque tem gente que... Vamos agora. Curve suas frontes. Fronte? É picape isso? Esse troço assim, frontier? Não, curva a cabeça, infeliz. Só assim, deixar assim, ó. Isso. Amado, querido, longânimo e benigno, Pai das luzes, inefável. Já tirou a oração dos outros. Nego não sabe metade do que você falou, inefável. Nossa, isso que é oração. Agora eu vou lá falar o quê? Meus problema. Problema? Como é que eu vou falar problema com anjo? Isso, o português pode estar errado, mas é só orar para o Deus certo, que ele entra em providência. Cuidado com esses protocolos malucos, rapaz. Como eu estou falando, não estou fazendo apologia de ignorância, não, tá bom? Vai estudar e falar problema. Mas se não rolar... Isso, o cara falou que o Senhor, minha bicicleta subiu. Não é bicicleta, mas o cara não fala o L, mano. Então não é nem erro de português, é um dicção aqui, ó. Bicicleta. E quanto ela custava? 330. O visitante não volta mais não, maluco. Acabei com o culto agora, não é? Escute só o que eu quero estimular você a orar. Vai lá, dobra seu joelho e fala com Deus. Senhor, eu estou lascado. O ano está terminando, nem terminou ainda, eu já estou acabado. Briguei com a mulher. Levei chifre. Fala tudo. Tudo com o nome no SPC. O diabo tem um nome mais limpo que o meu. Aí fala, estou com problema com o vizinho, estou endividado. Vai lá e ora. Mas não deixe de orar. Esther falou, vai lá e jejum. O troço estava tão pesado que não era só oração, era jejum. Fica sem comer todo mundo. Porque a barra está feia. O quê? Nós vamos morrer quando? Dia 13. Tem um número perigoso. Dia 13. Nós vamos morrer dia 13. Escute só. Oh, não, peraí. Cara, o infeliz. Para falar besteira. Escute só. Olha só. Olha aqui, gente. Presta atenção. Olha que coisa extraordinária. O povo todo foi jejuar, sim ou não? E Esther foi encontrar com o Assuero. Como é que é o nome do rei? Isso. Aí eu imagino Esther. Se não suspender aquele cetro, maluco, tu é lascada. Quando ele viu, ó, ele, ó, o Assuero, ó. Cadê Josi? Lembra, Josi? Isso aqui é só nossa, da liderança. Né, Adriano? Ali assim, ó. Olha só. A Estherzinha foi lá, botou o dedinho. Falou, tô salva. Aí ela falou, tô afinzão de dar uma festinha. Queria chamar você e o Ramã para ir. A Sueli falou, claro, garotinha. Festinha comigo mesmo. Quando eu faço é de 180 dias. Se tem uma coisa que eu gosto é de festinha. Vamos embora. Vou fazer um banquete lá.
E ela falou, beleza, você chama o Ramã? Ele falou, claro, já vou mandar uma ordem para ele agora, com esse negócio não, eu sou Assuero, o chefe desse negócio tudo aqui. E mandou um recado, o Ramã ficou doido, porque ele já estava feliz pra caramba. Nisso, o rei resolveu ler uns negócios lá, e ele descobriu que uns anos atrás tinha acontecido uma conspiração para matar ele. E quem descobriu foi o Mardoqueu. E ele falou, fizeram alguma coisa para ele? Ele falou, não. Pô, cara, então a gente tem que recompensar esse cara aí, que ele é gente boa. Olha só. E o que o Ramã tinha feito? Uma forca de 50 côvados para enforcar o Mardoqueu. E aí, Assuero perguntou assim, vê se tem alguém aí fora, aí no pátio do palácio aqui, que queria falar um negócio com ele. Aí alguém falou, o Ramã está aí. Aí ele falou, então pede ele para vir aqui. O Ramã, vou falar uma coisa para você. O que você acha que eu devo fazer com uma pessoa assim que me beneficiou, uma pessoa que, sabe, agiu a meu favor? O Ramã falou, se eu fosse o senhor, eu pegava o cavalo do senhor, o real, pegava a capa do senhor e a coroa do senhor, pegava o homem mais nobre no seu reino e botava para puxar o cavalo para esse homem que fez tudo isso. O rei falou, então faz o seguinte, bota o Mardoqueu no cavalo, bota a capinha, a coroa e puxa. Puxa, dando honra ao cara que você quer. Sabe por quê? Porque o céu recebeu oração em favor desse cara e desse povo. E quando o céu entra em cena, meu irmão, numa linguagem carioca, o bagulho é doido. O Ramã puxou e foi correndo para casa envergonhadinho, porque todo mundo viu. Chegou em casa, falou com a mulher dele, uma tal de Zélias, eu acho, uma mulher doida. Falou para ela, foi ela que mandou ele fazer a forca. Que ele morreu nela. Falando que mulher é bicho perigoso. Escute só. Falou, olha, aconteceu isso, sabe o que ela falou? E os caras falaram, Ramã, esse pessoal aí, judeu, os povos de Deus, são um povo perigosíssimo, rapaz. Porque quando o Deus dele quer agir, ninguém segura. Aí ele falou, mas eu ainda tenho o banquete lá da Radasco, eu vou me dar bem. Ela não convidou ninguém, só eu e o Assuero. Na hora do banquete, escute só. A forca está do lado de fora para matar o Mardoqueu. Na hora do banquete, Assuero pergunta, o que você quer, minha rainha? Ela disse, eu só quero a minha vida. Ele disse, como a minha vida? Sua vida? É. Porque alguém no seu reino criou uma lei para matar todo o meu povo, e isso me coloca. Eu também sou morta. Ele falou, e que homem é esse? Ele falou, rapaz, quando o Assuero escutou isso, o Assuero saiu de perto, já ficou nervoso, saiu, e aí, e ela ficou na cama. O Ramã foi lá na cama pedir misericórdia para ela, para Esther. E quem é que entra de novo? O Assuero. E vê o Ramã onde? Na cama da mulher dele. O Assuero falou, esse maluco vai morrer hoje, essa praga. Rapaz, você está na cama com a minha mulher. Você é doido? Aí um cara falou assim, aí ele falou assim, prende. Aí um dos soldados falou, para falar a verdade para o senhor, majestade, ele mandou construir uma forca lá fora para matar o Mardoqueu. Aí falou, é? Vamos botar ele para estrear. Ele morreu na forca que havia preparado. Pastor, e o que aconteceu no dia 13? O rei não podia revogar. O selo dele estava lá e não podia. E o que aconteceu? Não vou. Vou acabar aqui. Proposital. Pastor, não falo. Você vai ler. E você vai ver
que aconteceu no dia 13. Os católicos estão aí agora assim, ó. Dá até azar. Pastor, o que você quer com tudo isso, com toda essa história? Apenas te mostrar o que é um povo que aciona os céus para resolver aquilo que ele não pode resolver. Meu propósito hoje é só dizer a você que às vezes os recursos vão te faltar. Faltavam para Mardoqueu, faltava para Esté, mesmo sendo a rainha, pouco poder ela tinha, até que os céus entraram em cena. E quando os céus entraram em cena, o Todo-Poderoso Assuero diz para ela: me pede até a metade do meu reino que eu te dou. Para alguém que não tinha nada, já tem direito a metade do reino. E ela está pensando: eu sou mulher de metade, eu quero que você morra e fique com tudo.